Porque aqui, irmãos, quando nós chegamos no momento em que eu li o primeiro versículo, onde os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, multiplicaram-se e se tornaram numerosos, significa que de Jacó nasceram 10 filhos. Esses filhos migraram para o Egito, entraram lá com 70 pessoas. Quantas pessoas? Nesse momento que a gente está lendo aqui, só de homens até 25 anos, já eram, em média, 500.000 homens. Se contar mulheres e crianças, a gente já chega no número mínimo de 2 milhões de pessoas. Será que Deus cumpre as suas promessas na vida do seu povo? Será que a gente pode crer num Deus que nada abala a sua palavra? Porque aqui a gente começa a ver o cumprimento da promessa dele. Pode colocar no versículo 8, por favor? Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. E ele disse ao seu povo: vejam, o povo israelita agora é mais numeroso e mais forte que nós. Pode parar aqui, por favor, volta no versículo 9. Sabe quem está falando aqui? Chamando os israelitas de povo? Faraó. E essa é a primeira vez, desde o versículo 1 de Gênesis até o livro de Êxodo, que o povo israelita, os filhos de Israel, de Jacó, são reconhecidos como um povo. Sabe o que eu quero profetizar na sua vida? O crescimento que o Senhor tem, coloque a sua mão para frente, por favor, para receber. O crescimento que o Senhor tem na sua vida, abaixo da promessa dele, é tão grande, que as pessoas que vão começar reconhecendo, às vezes, primeiro que você é o inimigo, é a pessoa que está lutando contra você, porque ele vai olhar na sua vida, e ele vai enxergar um crescimento, e ele vai, sem saber o que está fazendo, reconhecer o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. A primeira vez que os filhos de Israel foram chamados de povo foi pela boca de Faraó. Isso começou a gerar uma angústia nele, que se levantou contra o povo e agora está falando aqui: ei, tem um povo que está crescendo muito, tem um povo que está sendo abençoado e não para de crescer, eu nem conheço a história desse povo. Acho melhor a gente fazer alguma coisa, porque isso está me incomodando. E Faraó se levanta contra aquele povo. Só que vamos continuar a leitura, vamos continuar no texto. Pode colocar o 10, por favor. Ele disse o seguinte: venham, precisamos tratá-los com astúcia, para que não se multipliquem. Observe, Faraó está lutando contra a multiplicação de um povo que está carregando uma promessa desde a criação do universo. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Tem muita gente que se levanta contra você. Tem muitas pessoas que se levantam contra o seu crescimento, mas não entendem que o seu crescimento é a palavra do Senhor se tornando realidade na sua vida. E quando uma pessoa de fora se opõe ao crescimento e à palavra de Deus, ela deixa de se opor a nós e começa a se opor ao próprio Deus. E eu tenho uma coisa para te falar: o nosso Deus nunca perdeu uma batalha. O nosso Deus nunca saiu derrotado. Então, se alguém se levantar contra você, entenda: se você está abaixo de uma promessa, ele não está mais se levantando contra você, ele está comprando guerra com o seu Deus. Glória a Deus, aleluias. É essa confiança que Deus espera do seu povo. É o entendimento, é a habilidade de poder usar o relacionamento com o Espírito Santo e entender que tudo está num âmbito espiritual. Às vezes a gente acha que a briga que acontece no serviço, que até a fechada que a gente leva no trânsito e tira um pouco às vezes a gente do sério, tudo é mundano. A gente começa a viver uma vida onde a gente começa a olhar para tudo de uma forma carnal. A gente esquece que o mundo espiritual existe e não descansa, não dorme, não tira folga. E por conta disso, as pessoas que estão se levantando contra você, na verdade, estão sendo usadas pelo inimigo para tentar parar a promessa que ele tem na sua vida. Mas para a honra e para a glória do Senhor, aqui existe um povo que através do relacionamento com o Espírito Santo não vai deixar o inimigo parar as palavras de Deus. Sabe por quê? Não é sobre eu, sobre você, é sobre a palavra dele. Então não importa se é Faraó, se é um governante, não importa quem se levantar, enquanto for contra uma promessa, a gente não tem o porquê se preocupar. Repita comigo: eu não preciso ficar ansioso pelos problemas que estou passando, se eu me lembrar das promessas que Deus me fez.
Feche os seus olhos, por favor, nesse momento. Coloque a mão sobre o seu coração. Nesse momento, eu gostaria que você lembrasse das promessas que você tem. Esquece o irmão que está do seu lado. Esquece o irmão que está do seu lado. Aproveita esse momento, porque o Espírito Santo, ele caminha no meio de nós. Ele está aqui nesse momento. E ele está te convidando, igreja, para você lembrar o que ele já te prometeu. Por que você está tão preocupado com a sua casa? Por que você está tão preocupado com o serviço? A gente não foi chamado para viver angustiado. O Senhor quer que a gente lembre das promessas que Ele fez. Nada pode parar os planos que Ele tem para essa igreja. Nada pode parar os planos que Ele tem na sua vida. Por que a gente está preocupado? Você carrega a promessa de Deus. Você pode dar um glória a Deus, um aleluia? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Continuando a leitura. Venham, precisamos tratá-los com astúcia para que não se multipliquem. E no caso de guerra, repita comigo, guerra. Se alinhem aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam da terra. É muito importante a gente entender como um cristão deve se posicionar quando tem um sentimento de medo e ansiedade. Existe uma grande diferença entre o que é medo e o que é ansiedade. Eles parecem primos, mas não são a mesma coisa. Eu vou explicar para você. Medo é um sentimento de resposta. Então, eu posso ver uma serpente cascavel no meio de uma floresta e agora a reação que eu tenho é enfrentá-la ou fugir. O medo me faz tomar essa decisão. Eu enfrento ou eu fujo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade. Eu não tenho experiência, sou desengonçado e na minha frente tem uma cascavel. A probabilidade de eu ganhar essa luta é muito baixa. Então, o que eu faço? Eu corro. Até porque eu tenho pernas e ela não. Talvez seja mais fácil, as minhas chances é que eu me dê melhor correndo ao invés de enfrentando. Isso é medo. Eu estou vendo o problema, ele está aqui na minha frente. E eu tenho que decidir se eu quero correr ou se eu quero enfrentar uma cobra cascavel. Agora, ansiedade não. Ansiedade é quando eu falo o seguinte: eu não vou nunca na minha vida caminhar descalço numa mata. Vai que tem uma cobra cascavel lá. Isso é ansiedade. Não necessariamente você viu a cobra, mas o medo de haver uma cobra, o medo de haver um inimigo, o medo de haver a possibilidade de ter um inimigo, nos faz deixar de caminhar, nos faz deixar de viver coisas, porque agora eu estou com medo. E tem uma coisa que eu quero te falar: o seu medo, a sua aflição, a sua preocupação não muda o problema. Infelizmente, não adianta o quanto a gente fica preocupado e ansioso, nada pode mudar o problema. A gente não pode mudar o problema. E por que eu estou falando tudo isso olhando para Faraó? Porque é muito fácil a gente ler a palavra de Deus e querer se considerar como o povo hebreu. Nossa, olha como eu estou sendo afligido no trabalho. Olha como eu estou sendo afligido em casa. Eu sou igual o povo hebreu sofrendo na mão de Faraó. Muito pelo contrário, a gente está se assemelhando a Faraó ao invés do povo hebreu. Sabe por quê? Porque a gente olha para o que nos dá medo e a primeira coisa que a gente faz é começar a criar planos e começar a executar os nossos próprios planos para tentar agora resolver o problema. Repita comigo. Falar que tem fé é diferente de agir como quem tem fé. Em Mateus 15, a gente vai enxergar os fariseus e os escribas chegando até Jesus e questionando ele, falando o seguinte: Ei Jesus, por que os seus discípulos não usam a tradição dos anciãos para lavar as mãos? Como que era essa tradição? Antes de comer qualquer tipo de alimento, eles tinham que lavar as mãos, primeiro com os dedos para cima, para que a água pudesse escorrer pela sua mão e chegar até o seu punho. Depois com as mãos para baixo, para que a água pudesse escorrer pelos seus dedos. E só no terceiro ato, eles poderiam esfregar as suas mãos. E os fariseus e os escribas, de forma sagaz, igual o Faraó estava tentando fazer com o povo hebreu, tentou questionar a Jesus para encontrar erro. Sabe qual foi a reação de Jesus? A primeira reação dele ao ser questionado dessa forma, chamou eles de hipócritas. Sabe por quê? Naquela época, existia uma coisa chamada voto de Corba. O que é esse voto? Fazia com que um israelita, o povo de Israel,
pudesse abrir mão de, por exemplo, cuidar dos seus pais, já na velhice, que é um mandamento da Torá, um mandamento de Deus, para poder entregar todos os seus bens e começar a trabalhar de forma integral no templo. Só que, uma coisa é a tradição do ancião, não é bíblico, é uma tradição cultural. Outra coisa é o mandamento de Deus de cuidar do seu pai e da sua mãe na velhice. Então os fariseus e os escribas, eles estavam colocando a tradição acima da palavra de Deus e queria questionar Jesus por conta de seus discípulos. E sabe o que Jesus falou para eles? Hipócritas, vocês se aproximam de mim com os lábios, mas o coração está longe. É assim que a gente se assemelha quando vive uma rotina de vir para o culto de quinta-feira, vem no culto de domingo de manhã, vem à noite, participa do Peniel quarta-feira, vem no culto do Saved no terceiro sábado, mas a primeira dificuldade que eu passo na segunda-feira mostra que os meus lábios estavam próximos de Deus ao adorá-lo, mas o meu coração está bem longe. Irmãos, não se acostume a viver uma vida dessa forma. O Senhor nos buscou para ter uma intimidade completa com eles. O Senhor não habita mais em paredes como essa, Ele habita em nós. Nós somos o templo do Seu Espírito Santo. E o Senhor quer que a partir de hoje, eu e você comecemos a discernir a Sua vontade, entendendo que Ele está acima de todas as coisas, e que não importa se a dificuldade está crescendo, não importa se o problema está aparecendo, Ele é capaz para resolver. Nós não precisamos viver angustiados, mas entenda, viver por fé é diferente de falar que tenho fé. Eu posso muito bem professar a minha fé aqui, cantar os louvores que foram maravilhosos, mas o medo e a ansiedade me fazia amanhã estar vendendo meu carro porque perdi um emprego. Ou então começar a fazer planos, e muitos planos, por quê? Peraí, eu confio que Deus é capaz para fazer, mas deixa eu fazer aqui uma lista, um plano, para que Ele siga o que eu estou falando, né? Uma vez que eu tenho fé, Jesus, mas faz desse jeito, tá? Está aqui o jeito certo do Senhor corrigir. E também o tempo, porque não pode demorar muito, porque se demorar eu deixo de confiar. Aqui nessa casa, o Senhor está trazendo essa palavra não para nos afrontar. Eu não vim aqui para apontar o dedo por você, porque essa é uma rotina que eu vivo diariamente. Ter fé é um exercício, é igual ir para a academia. Eu começo na academia, pode ver que eu não fiz muito ainda, mas quando eu começo a ir para a academia, eu tento pegar um peso, e aquele peso de 10 quilos já me dói inteiro. Eu termino de fazer o primeiro treino e eu preciso chegar em casa e tomar remédio, salompas, colocar gelo, porque tudo no meu corpo dói. Mas aí eu vou no segundo, a dor não parou, eu vou no terceiro, a dor não parou, eu vou no quarto. Na segunda semana, eu já estou aumentando o peso, porque não está mais tão pesado. Na terceira semana, já estou querendo tomar um suplemento, porque eu estou querendo puxar mais ferro, eu quero ficar mais forte, e agora eu quero algo que me ajude. É assim que nós somos. A dificuldade vem. É tão difícil para crer que o Senhor vai fazer um milagre, que o Senhor vai fazer, mas aí você crê, e você vê Deus fazer algo na sua vida. Isso te enche de fé e faz você ter experiência a ponto de chegou outro problema, maior que o outro, mas você fala o seguinte: não, mas agora eu já sei que Deus me fez um milagre, Deus me ajudou na última, eu vou continuar crendo. Sabe o que acontece? Ele é fiel e vai lá e te ajuda, faz o milagre, e você começa a ficar forte e fala: meu, eu estou gostando desse negócio, eu vou tomar meu suplemento. E aí você começa a ler e começa a buscar a palavra de Deus, e começa a ver que você é fortalecido em fé, e nada mais te abala. Eu não estou falando que os problemas vão passar, ou que o peso diminui. Eu não estou falando que agora, ao invés de você começou com 10 quilos, você pegou 5. Eu estou falando que você começou com 10 e agora está pegando 200. Em outras palavras, o problema, ele normalmente aumenta. Mas a notícia boa é que você fica mais forte. Normalmente o problema evolui, mas a boa notícia é que agora você tem experiência com seu Deus. Eu aprendi que uma das maiores formas de crescer no meu ambiente de trabalho não era o quanto eu sabia, não era o meu nível de conhecimento, mas era a minha habilidade de resolver problemas. Foi isso que me fez crescer em tão pouco tempo numa multinacional. Hoje, Deus me deu uma equipe de 4 pessoas, eu sou a 4ª. A empresa tem 1.500 pessoas. A gente atende 5 países diferentes. Por que eu estou falando isso? Nossa, o Marquinhos quer se mostrar, né? Está falando lá da empresa dele. Não, não é isso não. Sabe o que eu quero te falar? Nos últimos 6 meses,
eu não recebi um projeto, nada, não chegava nada. Minha equipe ficou sem fazer nada. E irmãos, eu tentei de todas as formas possíveis pensar em alguma coisa para resolver aquele problema. Dei treinamento, fui atrás de cliente, criei estratégia, criei plano. Sabe o que aconteceu? Nada. Zero. Até o momento em que aqui nesse púlpito, aqui nesse altar começou a ser pregado: tira a sua mão, para de tentar resolver, para de criar estratégia, para de tentar ir lá e fazer de uma vez, para de se orgulhar por estar fazendo algo impensado. Eu resolvi confiar em Deus. Eu parei de fazer tudo. Eu falei: Deus, o que eu vou fazer agora? No momento que eu ia tentar fazer alguma coisa angustiado para resolver, eu vou abrir a Bíblia e vou fazer um devocional. Foi a minha estratégia dentro do meu horário de trabalho. Irmãos, eu tenho hoje 30 projetos na fila para serem executados. Nunca foi sobre o que eu sei fazer ou a estratégia que eu uso, mas é sobre a estratégia de entender que isso aqui, gente, é vivo e eficaz. Isso aqui vale por horas de terapia para liberar um perdão. Isso aqui vale por cursos e faculdades. Isso aqui vale por tanta coisa. Isso aqui vale, irmãos, por tentativas de arrumar um emprego. Sabe por quê? Porque a gente acha que sabe o que é bom para as nossas vidas. Mas quando a gente começa a crer em Deus, a gente começa a viver uma vida tão tranquila que, se a porta abrir, eu sei que vai dar tudo certo. Mas se a porta fechar, eu continuo crendo. Se a gente for abençoado, eu sei que vai dar certo, mas se o ano inteiro passar e nada acontecer, eu sei que o Senhor e a promessa que Ele me fez não vai retroceder. Mas preste atenção no que eu vou te falar, voltando para o texto agora. Os nossos medos e angústias, muitas vezes, e na maioria das vezes, são infundados. Se você observar no texto que eu coloquei aqui agora, o medo de Faraó era o quê? A multiplicação do povo e o fato daquele povo voltar e guerrear contra ele, certo? Lembra que a gente repetiu guerra. Sabe por que eu fiz você repetir isso? Coloca por favor aqui na tela, para mim, por favor, Êxodo 13, versículo 17. O Faraó estava com medo do quê? De guerra. Aquele povo era numeroso, podia se juntar com os inimigos e agora voltar e guerrear contra ele. Mas a palavra de Deus diz assim: quando o Faraó deixou sair o povo de Deus, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto. Sabe por quê? Para que, em caso de guerra, não desanimem e voltem para o Egito. Veja só, Faraó estava com medo daquele povo se voltar contra a guerra, começou a oprimir um povo, começou a trazer problemas, começou a prejudicar a vida de pessoas, tentando resolver o seu próprio problema, sendo que lá na frente a gente vê que esse problema nem existia, era ansiedade, não era medo. Ele estava reagindo ao sentimento de ansiedade, porque da mesma forma que José abençoou muito o povo do Egito, por que a gente vai achar agora que os hebreus não estavam abençoando, sendo que a única coisa que aquele povo fazia era se multiplicar e trabalhar? Trabalhar para quem? Para o povo do Egito. Então Faraó teve um medo tão infundado que ele perdeu a sua mão de obra, porque ficou com medo e começou a se revoltar contra um povo que tinha um Deus vivo e verdadeiro. Só que aí eu vou te falar uma coisa, a gente reclama, de provação e de luta, mas foi a provação e foi a luta que fez com que aquele povo fosse retirado do Egito. A gente quer vida confortável, mas a gente não entende que vida confortável faz a gente permanecer trabalhando num local de escravidão. Mas Deus não nos chamou para ser escravo, porque é melhor ser livre no deserto do que escravo no Egito. O Senhor não quer te dar uma vida confortável para você ficar vivendo um dia após outro numa rotina ordinária, onde você simplesmente acorda, faz o que tem que fazer e vai dormir. O Senhor não te chamou para isso, Ele te chamou para viver uma vida extraordinária, vencer os seus medos, vencer as suas ansiedades e sair do lugar de escravidão para viver a vontade dEle na sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor, igreja, adore ao Senhor nesse momento, aproveite a oportunidade. Como que Faraó oprimiu o povo, os filhos de Israel? Como que Faraó tentou parar o crescimento daquele povo? O primeiro ato desesperado de Faraó para tentar parar algo que é imparável foi
trazer uma vida árdua para aquele povo. Ele aumentou a carga de trabalho, e a gente vai ver aqui na palavra dele. Coloca o versículo 11, por favor. Êxodo 1, 11. A palavra de Deus diz assim, Êxodo 1, 11. Por isso, designaram sobre eles capatazes para afligi-los com suas cargas, e construíram para Faraó cidades tesouros, Pitom e Ramassés. Agora eu gostaria que você repetisse o 12 junto comigo. A gente vai falar todo mundo junto no 3. Coloca o 12, por favor. 1, 2, 3. Glória a Deus. A palavra do Senhor é suficiente para você nessa noite. O máximo que eu posso fazer é ler para você, porque a promessa dele está aqui. Não importa o que você está passando, não importa a dificuldade. O povo do Senhor é um povo tão incrível, que ele tem paz em meio à guerra, ele tem paz em meio ao problema, e ele é o único povo que cresce em meio à opressão da escravidão. Não importa quanto Faraó se desespere, não importa quanto os seus inimigos se desesperem contra a sua vida, quanto mais te oprimem, mais você cresce. Olha para o irmão que está do seu lado agora, por favor. E você vai falar o seguinte para ele: não crer em Deus e não agir através do Espírito Santo faz de nós reis sem nome. Temer a Deus e seguir a sua palavra pode fazer de nós parteiras conhecidas. Você vai entender o que eu quero dizer. Coloca, por favor, no versículo 15, por favor. Faraó continuou desesperado. Ele ainda não conseguia, aquele sentimento de aflição por ansiedade, medo do e se esse povo crescer demais? E se esse povo realmente for imparável? E se ele se juntar com os meus inimigos e me destruir e sair dessa terra? Vivendo através dos e se's dessa vida, Faraó, ele estava extremamente angustiado a ponto de chamar a parteira do povo hebreu e fazer o seguinte pedido. O rei do Egito ordenou as parteiras das hebreias, que se chamavam Sifrá e Puá. Guardem esses nomes. 16. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, observem o local de apoio do parto. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Preste bastante atenção. O plano de Faraó, no final das contas, era matar todos os meninos. Por quê? Matando todos os meninos, as meninas iam crescer e no futuro teriam que casar com os meninos egípcios, fazendo assim com que a geração, a linhagem do povo de Israel fosse parada em multiplicação e agora passasse praticamente o que um dia era seu grande diferencial, as mulheres eram férteis, para o povo egípcio, que não conseguia crescer da mesma forma. Então era como se fosse um 2 em 1. Você para o povo e faz o meu povo crescer agora. Você entende o que eu quero dizer? Sendo assim, ele chegou e ele trouxe para essas duas parteiras uma nova ordem. Você vai matar todo menino que nascer. E aí a pergunta que fica: e aí? Vamos obedecer e temer a Deus ou vamos obedecer e temer a Faraó? Porque a Bíblia, ela deixa muito claro o como o Senhor Jesus reconhece aqueles que temem a sua palavra e creem nele, e aqueles que escolhem seguir a sua própria palavra e não seguem a vontade de Deus. Sabe por quê? Quando a gente olha para o versículo 15, pode deixar que eu vou ler aqui na minha Bíblia. É engraçado como o escritor ele coloca aqui a palavra, porque ele começa assim: e o rei do Egito falou às parteiras hebreias. Falou o quê? É como se o escritor falasse assim: peraí, você não vai falar agora não, porque antes de eu mostrar o que o rei quer falar, eu preciso dar nome às duas parteiras, que é Sifrá e Puá. Sabe o que Deus quer mostrar pra gente? Eu vou te fazer uma pergunta, igreja: qual que é o nome do rei do Egito? Você não sabe, né? Porque não está lá. Mas e das parteiras? Se a gente colocar num grau de comparação, de um lado você vê
a autoridade máxima daquele povo. O rei do Egito, Faraó, era considerado como um deus para aquele povo. Não para o povo de Israel, mas para o povo do Egito. Ele era considerado como uma divindade, o único que poderia se relacionar com os deuses daquela época. Sendo assim, ele era a autoridade máxima. Só que, entenda uma coisa, o maior sucesso que o povo de Deus pode alcançar, a maior forma de medir sucessos quando somos cristãos, é entender que não importa o seu cargo ou título, você pode ser o rei do Egito e viver de forma ansiosa e angustiada, ou você pode ser 2 parteiras hebreias, que agora possuem nome e foram gravadas na história. Eu quero te fazer uma pergunta, eu gostaria que você respondesse no seu coração. Como que você mede sucesso? O que para você é Deus me ama ou não? Porque eu vou te falar uma coisa, se Deus demonstrasse o seu amor por nós, através de bênção, através de carro bom, de casa bonita, e de uma vida sem problemas, eu acho que Ele odeia o apóstolo Paulo. Tem como? E por como que um Deus que permite que eu e você passemos por tantas aflições, permite que o seu povo seja escravizado numa terra estrangeira, como Ele profetizou lá em Gênesis para Abraão, por que que Ele permite todas as coisas? Por que que eu e você precisamos passar por tantas tribulações, sendo que o nosso Deus é tão grande? Entenda, existia um propósito no sofrimento desse povo. Deus profetizou para Abraão que eles seriam levados cativos para um povo estrangeiro, sabe por quê? Porque isso serve para amadurecimento. Deus sabe o futuro, eu e você não. Deus sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos 15 segundos. Então, se Deus está permitindo tantas provações, tantos levantes contra a minha vida, tantas dificuldades, é porque lá na frente Ele tem um plano para mim. Ele tem um plano para fazer com que eu saia do local de escravidão e vá para Canaã, a terra prometida. Mas para eu chegar até lá, eu preciso amadurecer. Sabe por quê? Escravo não liberta escravo. Para que eu e você possamos sair de um lugar de escravidão, um precisou sair daquele meio, viver como um príncipe, crescer como filho de Faraó, para que não tivesse a mentalidade de um escravo e soubesse o que é a mentalidade de um filho. E através da mentalidade de filho, não aceitar a escravidão que vem do diabo, e a partir disso libertar todo um povo, que mesmo agora no deserto, sente saudade do Egito. Por quê? Entenda, o povo que foi liberto da escravidão nem sabia o que era viver em liberdade. Era tanto tempo escravidão que eles nem mesmo sabiam o que era ser livre, o que é viver com liberdade. Sinto saudade do Egito, de quando eu tinha comidas, quando eu tinha um lugar para repousar minha cabeça. É isso que eles falavam depois de terem sido libertos. Mas entenda uma coisa, isso é normal. Enquanto a gente vive na escravidão do pecado, e quantas pessoas não vivem na escravidão do pecado há tanto tempo que nem lembram mais o que é viver sem isso? São tão oprimidas pela ansiedade, pelo medo, que já não sabem mais o que é uma vida sem isso. Eu gostaria que você levantasse a sua mão direita para receber o que eu vou profetizar na sua vida agora. CCNV, meus amados irmãos, hoje o Senhor está te convidando para entender que o problema que você está passando é para amadurecimento, e fazer você lembrar das promessas que Ele tem para você. O que você está enfrentando hoje vai te amadurecer, porque lá na frente, CCNV, você vai experimentar Canaã, a terra prometida. O que o Senhor prometeu para você, você vai alcançar, se você permanecer fiel e acreditando nas suas promessas. De um lado, um rei sem nome. Do outro, parteiras hebreias, que são reconhecidas. A gente começa a entender, como eu tinha perguntado para vocês, como que a gente está medindo o nosso sucesso? Como que eu posso olhar e entender se Deus me ama, se Deus tem trabalhado para mim, se Deus tem cumprido as suas promessas na minha vida ou não? Porque é muito difícil a gente poder ter esse discernimento. Sabe o que falta para a gente ter essa habilidade? Viver em constante oração e conhecer a palavra dele. Eu não poderia terminar essa pregação sem te dar a receita para você entender como ter o discernimento para saber o que é provação
e o que é amadurecimento, para você entender que os levantes na sua vida não são contra você, mas estão numa camada espiritual e estão contra o seu Deus, para você entender junto comigo que os problemas que nós temos são a chave para que a gente seja liberto. Quando a gente fala em viver em constante oração, a gente parece uma coisa meio complicada de entender, né? Será que agora eu vou precisar todos os dias me trancar no meu quarto e ficar 24 horas por dia orando? Não é isso que o Senhor quis dizer. Eu posso adorar a Ele em todos os momentos, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou cortando uma batata na cozinha, enquanto eu estou limpando a minha casa, enquanto eu estou estudando. Deus nos criou para adorá-lo em todos os momentos, em todos os lugares. Um ótimo exemplo de você entender o que é estar em constante oração é olhar para o seu celular. Seu celular agora, eu entendo que você não está mexendo nele. Ele continua conectado no Wi-Fi e recebendo notificações, mesmo que você não esteja usando ele, fazendo pesquisas. Esse é o povo de Deus com o Espírito Santo. Você pode estar trabalhando, está dirigindo, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, mas o seu espírito está conectado com o Espírito de Deus, e isso faz com que você tenha discernimento para entender o que é do céu e o que é dessa terra. É aí que a gente começa a ser fortalecido e entende que os problemas não podem nos parar. Você pode levantar, por favor? Você lembra no começo da pregação que eu falei para você que aquele povo, o número mínimo que a gente poderia dar são 2 milhões de pessoas. As parteiras hebreias eram 2 e possuía algumas pessoas que estavam com ela, algumas outras parteiras. Você acha que por maior que fosse o número dessas parteiras, elas conseguiriam evitar que todas as crianças que nascessem, meninos, ficassem vivos? Não tem como. Se nem Faraó, com o seu próprio exército, com o seu exército não conseguia garantir, evitar o nascimento daquelas crianças, ele não conseguia parar aquele crescimento, mesmo tendo um exército, será que algumas parteiras poderiam fazer isso? Mas aí entra uma dúvida na minha mente. Se elas não poderiam resolver todo o problema, se elas não poderiam simplesmente parar Faraó, por que fazer? Entenda uma coisa. Muitas vezes, e na maioria das vezes, eu e você não conseguimos resolver todo o problema, mas aonde nós fomos chamados para atuar, aonde nós temos total controle e capacidade, mesmo que eu não seja um pastor, um líder, um evangelista, mesmo que eu não tenha um cargo grande na minha empresa, mesmo que eu fique ali na porta recebendo as pessoas, aonde Deus me chamou para servir, eu tenho que fazer o meu melhor. Aquelas mulheres, a palavra de Deus diz que por conta da atitude delas e do temor que elas tiveram a Deus, elas conseguiram fazer com que o povo de Israel continuasse crescendo. Sabe o que eu quero te dizer? Não importa, CCNV, o seu cargo, não importa o que você pode fazer hoje, importa se você tiver um coração com fé, disposto a usar tudo o que você tem, sendo pouco ou muito, para que o nome dele seja glorificado, e a partir da glorificação do nome dele, eu e você vamos aprender a não viver mais por medo, mas por fé. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Agora o Senhor. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo não vai me parar. Aponta o dedo profético pro irmão que está do seu lado agora, para a gente sair daqui com essa palavra fixa em nossos corações. E repita o que eu vou falar. Ansiedade é inevitável. Medo é inevitável. Agora, a prisão que o medo e a ansiedade causam, esse eu posso entregar na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.